Olá, futuros federais! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico, aqui no YouTube. Hoje, pessoal, a gente está com a aula aí focada no Enem. Eu vou falar de um assunto aí que cai demais na prova do Enem, baseado em questões aí de Enems anteriores, tá certo, pessoal? Então fica bem atento que pode ter certeza que no fim dessa aula você vai se sentir bem mais seguro para estar conseguindo aí ir para cima da prova do Enem, tá bom, pessoal? Antes de tudo, antes de começar a aula, eu gostaria demais de agradecer a todo mundo que curte, compartilha, aprenda a calcular. Muito obrigado mesmo. Você que compartilha, você dá um gás muito bom aí para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte, ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos explicar aqui o assunto, tá? Hoje a gente vai falar, ó, de porcentagem. Então vamos ver aqui bem calminho como é que tudo começou. Perceba só esse símbolo da onde ele se originou. Perceba aí. Então veja só, gente. O símbolo veio dessa palavra persecto, que é a forma em latim de porcentagem, certo? Foi escrevendo cada vez mais rápido e ó, chegou até o que conhecemos hoje, tá bom? Bem, como é que se calcula porcentagem, pessoal? Por exemplo, como que a gente calcula 30% de 80? Então, ó, 30% de 80 a gente calcula dessa maneira, ó. 30% de preposição em matemática, ó, é multiplicação, 30% de 80. Então, ó, dessa maneira aqui que a gente vai fazer o cálculo. Como é que fica? 30%, gente, é 30 dividido aí, ó, por 100, tá certo? Então, isso aqui é 30%. D é multiplicação, 80, certo? Então, ó, embaixo de todo número, quando não tem nada, tem 1. Simplifica, que simplifica, ó. Então, simplificando o zero de cima com o zero de baixo. 3 vezes 8 dá quanto? 24. Então, gente, aqui é 30% de 80, 24, tá bom? Então, basicamente, é isso aí, tá? Porcentagem. Tem gente que também usa essa outra forma aqui, ó. Pega 80, tá? Chama de 100%, que é o total, sendo que ele quer achar quanto? 30%. Aí chama de x, perfeito? Aí faz aqui, ó, meio pelos extremos, fica 100 vezes x dá 100x e 80 vezes 30 dá 2.400. Simplifica, que simplifica, x é igual a 24 também, do mesmo jeito. Bem, a maneira que você quiser usar, pessoal, não tem problema não. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Uma última forma é você passar logo os 30% para a forma decimal. 30% a gente sabe que é a mesma coisa. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. E simplificando aqui, você fica com 0,3. Se você multiplicar 0,3 por 80, também dá quanto? Dá 24, tá bom? Então, essas são as três formas aí de se calcular porcentagem, perfeito? Muito bem, pessoal, vamos ver aí se Bombinha tem alguma dica. Esse aqui é meu companheiro, tá, meu amigo, que sempre tá aí comigo dando uma força. E aí, Bombinha, como é que tá as coisas? Tudo bem. Bombinha, tem alguma dica aí pro pessoal? Galera, porcentagem é um assunto muito cobrado na prova do Enem. E você precisa saber três coisas dentro do assunto de porcentagem, tá? Então as três coisas, ó, vão ser colocadas aí agora. O valor que tem antes vale 100%, quando não for dado valor chamo de 100 e fator de correção. Valeu, Bombinha, muito obrigado mesmo. Gente, essas dicas que Bombinha deu aí são de extrema importância para o assunto de vocês, tá certo? Então é muito importante vocês saberem isso aí bem direitinho, tá? Vamos ver uns exemplos aqui para a gente saber bem como trabalhar dessa maneira aí. Ó, veja só esse exemplo 1. Um trabalhador teve reajuste de 20%, passando a ganhar R$180. Qual era seu salário antes do reajuste? Então veja que ele está ganhando agora 180, mas ele só está ganhando com um reajuste de 20% que foi dado. Então percebam aqui o seguinte, ó, foi dado esse reajuste aí. Muita gente vai fazer assim, vai chamar 180 de 100%. Como ele teve um reajuste de 20%, então o que ele ganhava antes era 80%. Eu não sei, chamo de x. E vai fazer essa conta, sendo que isso aqui vai estar errado, pessoal. Olha a forma correta de fazer isso aí. A forma correta é essa aqui, ó. Olha só o que está sendo dito aqui, ó. O valor que tenho antes vale 100%, tá certo? Então, é o valor que a gente tem antes que vale 100%.
Ora, quem é que eu tenho antes? Os R$180 com aumento ou o X que ainda não teve aumento? É o X, gente. Então, a forma certa de fazer é X, que é o valor inicial, que eu não sei quanto é, chamo de 100%. Os R$180 já é o valor com aumento, tá certo, pessoal? Então, isso aqui ó, vai ser 100% mais 20, que é 120. Dessa maneira, você vai conseguir achar o verdadeiro valor para X, tá bom? Então, tomem muito cuidado aí com essa primeira observação. O valor que tenho antes vale 100%. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Ó. Um produto teve reajuste de 20% em seu preço e depois um novo reajuste de 30%. Qual foi o reajuste total? Então, ó, a segunda dica é, quando não for dado valor, chamo de 100. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Como eu não sei qual é o valor, então eu vou chamar de 100, tá certo? Ó, chama de 100, que eu não conheço o valor. E inicialmente ele tem um reajuste de 20%. Ora, se eu tenho 100 e reajusta em 20%, é fácil de saber quanto é que isso vai ficar depois. Vai ser 120. Sendo que esse 120 depois tem um reajuste de 30%, tá certo? Como é que eu vou calcular? É só calcular 30% de 120, ó. A gente pode fazer aqui calminho, ó. 30%, preposição na matemática é multiplicação, 30% de 120, simplifica que simplifica, ó. 3 vezes 12 dá quanto? 36. Aí eu vou somar os 36 aos 120, eu vou ficar com quanto? R$156, tá certo? Então aí, gente, vai ser o valor final, depois dos dois reajustes, tá certo? Ó, eu posso ter uma outra leitura com relação a isso, que é o fator de correção. Vamos ver o que é isso. O valor que eu tinha antes era 100%, sendo que ele vai reajustar em 20%, ok? Então, ó, mais 20%. Isso aqui, pessoal, vai me dar ao todo 120%, ok? 120% é igual a 120 dividido por quanto? 120 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1,2. Ou seja, 20% e reajustar em 20% alguma coisa, é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. A mesma coisa, gente, se você der um reajuste de 30%. Se você der um reajuste de 30%, o valor vai ser 130% do total, que é a mesma coisa que 1,3. Para você saber o reajuste total, é só fazer 1,2 vezes 1,3. Essa multiplicação vai dar 1,56, indicando que teve um aumento aí, ó, de 56%. Perfeito? Agora, esse tipo de questão, pessoal, vocês têm que tomar cuidado só com a seguinte coisa, tá? Caso eu não tenha um aumento sucessivo, ou seja, os dois aumentos sejam dados ao mesmo tempo. Por exemplo, olha só, um produto sofreu reajuste de 20% por causa da inflação e outro de 30% para aumentar o lucro do vendedor. Qual foi o reajuste total? Então, nesse caso, o mesmo produto sofreu dois reajustes simultâneos. Um de 20% por um motivo e por outro motivo ele teve um reajuste de 30%. Aí, nesse caso, como não foi um reajuste sobre um reajuste, sim dois reajustes simultâneos, o reajuste total aqui vai ser a soma, que é 50%, ok? Então, tomem cuidado com isso aí, pessoal. Cai demais essas questões aí, tá certo, no Enem? E isso que eu mostrei para vocês agora é toda a engrenagem aí que faz funcionar o assunto de porcentagem. Então, se vocês entenderem direitinho isso aí, com certeza vocês aí não vão ter problema com porcentagem. Perfeito? Muito bem, Futuro Federal. Vamos lá para a nossa primeira questão.